Será que no meu primeiro vídeo de retorno oficial a esse canal a gente vai começar discordando? Eu sinto que sim, com pelo menos algumas pessoas. Olá, amores! Feliz 2025! Espero que esse ano seja um ano incrível na vida de todos vocês. Para começar 2025, eu assisti até agora 2 doramas e, obviamente, um deles é Round 6. E Round 6 foi a minha motivação para voltar a criar vídeos aqui para esse canal. Eu espero de coração que o YouTube esse ano entregue os vídeos e me dê mais motivação para continuar postando por aqui, mas eu tenho planos de retomar a postagem semanal de vídeos aqui para vocês. O segundo drama que eu assisti foi Quando o Telefone Toca. Se você já assistiu esse K-drama e quer saber a minha opinião, fazer uma review bem completinha, como eu sempre fiz aqui para vocês, você pode já se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, dar o seu joinha nesse vídeo, liga as notificações para você ser notificado assim que eu postar o vídeo de Quando o Telefone Toca. Mas hoje a gente vai falar de Round 6. E por que eu tô falando que talvez a gente possa discordar? Porque embora eu tenha achado essa segunda temporada de Round 6 bem legal, divertida, dinâmica e etc, ela prendeu minha atenção, foi divertido de assistir, eu não acho que ela foi uma temporada que trouxe realmente ali um protagonista coerente, que faça sentido. Eu tenho minhas questões com o protagonista de Round 6 e com o policial, que são as duas figuras centrais desse drama, né? Então eu esperava mais deles. E obviamente que nesse vídeo aqui eu trouxe para vocês as minhas considerações. Você pode discordar de mim aqui nos comentários, se for o caso, se você pensar de forma diferente. Só lembra de ser educado, eu estou sendo super educada com vocês e eu quero também que vocês sejam educados comigo, ok? Então vamos começar falando sobre... Deixa eu abrir aqui a minha colinha só com quem são os personagens. A gente teve bastante personagem interessante, né, nessa segunda temporada. E eu quero começar então falando da primeira morte. Ah, óbvio, tem spoiler esse vídeo, tá? É uma análise aqui, uma review da temporada inteira. Então se você ainda não assistiu a segunda temporada de Round 6, por favor, não fique nesse vídeo. Tem spoiler, ok? Vamos começar falando sobre a morte do vendedor, né? Nós temos aí o personagem do Kwon Yoo, que é um ator muito amado na Dramaland. Se você é a pessoa que assiste doramas apenas quando sai Round 6, talvez você não saiba disso. Mas o Kwon Yoo, ele é um ator incrível, muita gente gosta dele. E o personagem dele sempre foi um personagem que, por mais que não tivesse muito tempo de tela, sempre roubava a cena, né? E aí a gente teve ele morrendo no começo dessa primeira temporada, enfrentando ali o protagonista. Não sei, eu achei meio assim, eu preciso me livrar desse personagem, então eu não sei exatamente como. O Kwon Yoo não vai mais participar, ele é um ator que ele não quer voltar para a terceira temporada, então eu preciso me livrar dele, eu preciso matar ele, eu preciso inventar uma desculpinha. Eu não achei que fez muito sentido a morte dele, eu não achei uma morte com grande propósito, eu não achei uma morte que mudou vidas, foi interessante, toda a cena ali da roleta russa que ele fez junto com o protagonista, foi uma cena interessante, mas eu senti que faltou motivação, assim, eu senti que faltou de fato força. E isso acontece muito quando a gente tem o protagonista envolvido e quando a gente tem o policial envolvido. Então lamento muito que menino Kwon Yoo não estará mais entre nós nas próximas temporadas. Ele arrasou demais. Ele é incrível, né, gente? Ele é um ator incrível. E aí a gente vai pro protagonista, que é o meu grande problema nessa temporada. Eu até discuti entre aspas, com o look do Minha Vida Uma Série lá no Threads, porque ele tem uma opinião de que o protagonista ele é um cara normal que está tentando lutar com pessoas que são muito mais fortes do que ele, e por isso ele não tinha nenhuma obrigação de se mostrar extremamente inteligente e etc. Só que eu tenho uma opinião diferente, e eu tô falando dessa opinião do Luke porque foi uma opinião que ele deu, mas que outras pessoas que me seguem também deram. Porque eu gravei um vídeo rapidinho fazendo uma zoeira, um comentário de brincadeira lá pro TikTok. E algumas pessoas ficaram bem indignadas quando eu disse que eu torceria pro vilão, porque eu achei o protagonista muito burro nessa temporada. E eu entendo, embora eu entenda o posicionamento de quem não enxerga problemas, de quem não se irritou, eu me irritei muito com esse personagem. Primeiro porque ele está voltando por jogos sem nenhum plano. Ah, sabe, ele tinha o plano do rastreador. Só que assim, gente, ele é um cara que ele nunca escondeu de ninguém quais eram as intenções dele com relação aos jogos. Então, assim, todo mundo, todos os organizadores, todas as pessoas envolvidas nos jogos já estavam de olho nele. É óbvio pra mim que se ele voltasse para os jogos,
todas essas pessoas que estão por trás desses jogos fariam de tudo para poder monitorar ele de perto. E é óbvio que iriam checar ele da cabeça aos pés para ter certeza de que ele não estaria fazendo nada que pudesse prejudicar os jogos. Isso é bem óbvio para mim. Eu acho que para essa segunda temporada, para eles irem na exata pegada do que eles fizeram aqui nessa temporada, ele não deveria ter voltado para os jogos. Ele deveria ter treinado uma pessoa para entrar infiltrado nos jogos. Aí a gente teria um cenário diferente. Mas como foi ele que voltou para os jogos, eu achei muito burro. Primeiro porque ele volta e ele sai confiando em todo mundo. Como assim você me confia em todo mundo? Eu não tô nem cobrando que ele desconfiasse especificamente do 001, mas ele já teve uma experiência na primeira temporada de perceber que pessoas dos jogos podem se infiltrar entre os jogadores para ver o jogo de perto. Ele já viveu essa experiência. E aí ele entra novamente. Ele sabe que todo mundo ali da organização sabe qual é a real intenção dele e ele não tem maldade nenhuma de desconfiar de absolutamente todas as pessoas que estão ali envolvidas no jogo. Ele realmente confia em cada uma dessas pessoas, sendo que é óbvio que a organização colocaria alguém de perto para poder acompanhar cada passo que ele dá. Tipo assim, como ele acha que ele vai voltar para os jogos e os jogos vão acontecer exatamente como aconteceram da primeira vez que ele esteve ali? Como que ele acha que ele vai fazer todas as movimentações dentro de um ambiente, de um espaço, onde ele está sendo monitorado 24 horas por dia, por noite, e ele acha que ele vai conseguir tomar qualquer ação sem que haja consequências? Tipo, não faz sentido para mim, sabe? E aí a gente tem o momento que a gente vai pro final, né, que é quando ele decide juntar o exército de pessoas para tentar... Eu nem sei o que ele quis tentar, na verdade. Ele achou que ele ia conseguir passar por toda a segurança e chegar até o chefão. E aí, ele faria o quê se ele chegasse até o chefão? Ele ia matar o chefão? E se ele matasse, qual que seria o próximo passo? Porque, obviamente, isso é uma cadeia imensa de pessoas. Então, as ações do protagonista, elas são ações burras, elas não fazem sentido. E eu entendo que o protagonista em si, ele não seja o cara mais esperto do mundo, mas caraca, ele ganhou uma bolada de dinheiro. Será que realmente não tinha nenhum outro plano mais inteligente para ele seguir, para ele fazer? Será que ele realmente precisava voltar ele próprio no jogo? Será que não seria mais inteligente ele colocar uma pessoa desconhecida para entrar nos jogos infiltrados, para passar informações para ele, para, sei lá, fazer de uma coisa diferente? Então, eu fico um pouco frustrada com o protagonista porque eu esperava mais dele. Eu esperava, no mínimo, malícia. No mínimo, que ele entrasse nos jogos e ele desconfiasse até da própria Sombra, até mesmo do melhor amigo dele. E ele é muito incoerente. Porque como que ele me acha ok chamar várias pessoas que estão ali dentro dos jogos para ajudar ele a pegar o vilão, sendo que ele diz que ele está ali para salvar a vida dessas pessoas, para acabar com esse jogo, para que mais pessoas não possam não perder suas vidas por uma causa como aquela, né? E aí também pra mim é super incoerente porque ele já esteve nos jogos e ele sabe que ninguém ali é obrigado a continuar nos jogos. As pessoas têm direito de escolha. Elas decidem se elas querem continuar ou não. É óbvio que ali é uma democracia, é o voto da maioria. Mas as pessoas escolhem continuar porque para elas é muito mais vantagem que pessoas morram nos jogos, elas preferem arriscar a própria vida a sair dali sem a grana. Elas querem sair dali com a grana. Então, pra mim, é meio... faltou força nesse personagem nessa temporada. E aqui talvez talvez você discorde de mim, mas essa foi a forma como eu enxergo a história. Eu acho que o protagonista, ele não teve, em momento algum, noção do que ele estava fazendo. E isso é muito cansativo pra proposta de uma segunda temporada, onde foi vendido pra gente que esse protagonista daria a volta por cima e começaria a tomar ações realmente que pudessem ajudar ele a quebrar esses jogos, a expor tudo o que estava acontecendo. O que nos leva para o segundo personagem, que é o policial. Extremamente fraco, esperava muito mais desse personagem nessa temporada. Ele não fez absolutamente nada de relevante. Ele confia demais no capitão ali do barco, porque esse cara salvou a vida dele, mas assim, desde o começo eu tava super desconfiada desse cara,
Porque como assim esse cara resgatou ele do meio do mar e etc, mas ele não sabe onde ele... Tipo, eu te resgatei aqui, sabe? Eu tirei o seu corpo da água aqui. Em algum lugar essa ilha vai ficar. E outra, ele trabalha ali há tanto tempo. Como assim o policial em nenhum momento levantou uma suspeita de tipo, eu acho que esse cara sabe mais do que ele tá falando? Quem me garante que esse cara não trabalha junto com essa organização? Quem me garante que esse cara não me resgatou a mando do meu próprio irmão? Quem me garante? Entende? E aí eu até vi um meme de uma menina no Threads que ela colocou que Round 6 seria muito menor se o policial tivesse contado pro protagonista quem é o irmão dele, né? E realmente, assim, como que você sabe de tudo que tá acontecendo, você diz eu quero ajudar, mas você não compartilha informações básicas. Você tá querendo proteger o seu irmão do quê? Porque seria muito mais viável que essa informação fosse compartilhada, para que o protagonista, inclusive, já voltasse para os jogos com essa informação, do tipo, epa, agora eu tenho uma carta na manga, eu sei uma informação aqui que ninguém sabe que eu sei. O jogo poderia ser muito diferente se a gente tivesse tido um roteiro muito mais focado em trazer relevância pro protagonista e pro policial. Eu não sei o que eles estão preparando para a última temporada, se a gente vai ter uma virada aí de jogo, se a gente vai ter uma mudança nesses personagens que de fato faça sentido, mas até agora eu achei os dois principais muito fracos, o que deixa espaço pra gente acabar gostando dos outros personagens. E aí eu quero falar sobre a 011, que é uma das encapuzadas, né, que tem toda a história dela, de estar procurando a filha dela e tudo mais. O 246, que é o cara que trabalha no parque desenhando, a filha dele está internada no hospital, ele entra nos jogos na tentativa de ajudar a filha, e tem essa ligação entre esses dois personagens, e ela tem dois conflitos, né? Ela tem essa vontade de proteger esse cara, porque ela conhece ele do lado de fora dos jogos, por mais que ele nem saiba, nem faça ideia disso, mas ela tem esse apego um pouco com a filha dele, então eu sinto que ela vai querer proteger esse cara. E a gente tem ela sendo pressionada pelo oficial, né, que é o cara que fica no comando quando o 011 vai lá, o 011, o 01, quando o vilão decide entrar no jogo para monitorar ali o Kihon de perto. O que a gente tem aqui? A gente tem essa personagem que ela sabe de um esquema de tráfico que está acontecendo ali dentro da organização e ela está sendo obrigada a colaborar. Ela não quer fazer parte disso porque ela sabe que isso é contra os jogos, né? Que se a chefia descobrir vai dar bem ruim, mas ela tem esse cara de grande poder ali por trás de tudo pressionando ela para que ela faça o que eles estão mandando. E em contrapartida, ela tem esse outro cara, que é o 246, que ela decide ficar de olho nele, pra ter certeza ali do que tá acontecendo e tal. Eu tenho pra mim, a gente viu que no finalzinho da temporada, o 246 supostamente levou um tiro, né? E ele supostamente morreu. Mas a gente sabe que sem corpo, sem morte, né? Enquanto a gente não vê o corpo de um personagem, principalmente numa série como Round 6, não tem morte. E eu fico me perguntando se ela vai ajudar ele a escapar dos jogos usando esse esquema de tráfico. Tipo assim, vou ajudar vocês, mas em contrapartida vocês vão tirar esse cara daqui vivo. Porque ele tem uma filha lá fora e etc. Eu fico me perguntando se ela vai fazer esse esqueminha de fingir que ele morreu pra tirar ele do jogo. E aí nós temos outros personagens super interessantes, como o jogador 333, a jogadora acho que 222, né, que é a gravidinha, e o cara das criptomoedas. Eu adoro esse ator. Eu sou extremamente suspeita pra falar dele, porque eu acho ele um excelente ator. E o personagem dele eu acho um personagem intrigante, assim, porque eu não sei até que ponto eu posso confiar que ele de fato está preocupado com a gravidez dela, que ele de fato é um cara mudado, que ele de fato está preocupado com essa criança, que ele de fato quer ser um bom pai, ou até que ponto ele só está interessado em se eu e ela, se a gente conseguir se juntar e sair vivo daqui, sobra mais grana na minha conta. Então eu ainda não defini o martelo do que eu acho dele, mas eu gosto desse personagem. Eu acho que ele tem potencial ali dentro da trama, mas eu fico me perguntando se ele vai sair vivo. Se eu fosse arriscar, eu diria que ele pode ser um dos que vai de arrasta.
E aí nós temos a jogadora 128, que é a jogadora trans, que inclusive rendeu todo um bafafá na internet, de certas pessoas perguntando por que a Coreia não contratou, por que o organizador do show não contratou uma atriz trans, e até parece que vocês não sabem como as coisas funcionam na Coreia, né? Eu espero esse tipo de indagação vindo de quem não tem o hábito de consumir K-dramas e nem tem o hábito de consumir conteúdo coreano. Mas quem tem o hábito e faz esse tipo de questionamento, tipo, gente, pelo amor de Deus, se situa, entendeu? Tipo, a Coreia não é igual Estados Unidos, Brasil, que certas coisas acontecem de forma aberta, que os atores têm essa liberdade que não só os atores, né, que pessoas famosas têm essa liberdade de se assumir publicamente, se é trans, se é gay, enfim. Não, as coisas não acontecem assim. Então, essa personagem, ela tá sendo muito bem interpretada, inclusive. Ela ganhou destaque mais ali pro fim da temporada. Eu acho a história dela muito comovente, muito boa, mas eu fico me perguntando se ela vai ser uma personagem que vai chegar viva até o final. Eu acho que as coisas podem mudar, assim. Na terceira temporada, talvez a gente não tenha os jogos acontecendo exatamente como a gente viu na primeira temporada, porque as coisas estão mudando. E talvez a gente tenha mais sobreviventes no final dessa trama. Mas se eu fosse fazer Round 6, né, continuar, eu mataria mais gente no lugar de deixar mais gente sobrevivendo. Então eu fico me perguntando quem é que de fato vai sobreviver no final dessa trama. Mas ela é uma personagem bem interessante. Outro personagem que eu achei bem interessante foi o Thanos, que gerou debates na internet sobre a atuação do T.O.P. E no começo eu achei a atuação dele bem exagerada. Eu falei, poxa, que atuação exagerada, não tem necessidade. Mas aí depois eu compreendi que o Thanos, dentro do jogo, né, a figura que ele apresenta para as pessoas é a figura Thanos, figura pública, né? É a figura que é o rapper, que é aquela figura que todo mundo conhece. Então ele é um personagem dentro de um personagem, o que pra mim deixou tudo muito mais interessante, né? Ele não é um personagem, o Thanos que a gente veria fora da sua skin pública. Então isso me ajudou a dar mais sentido pra atuação dele dentro da trama. Eu gostei do personagem dele, eu até lamentei quando ele morreu, porque eu achei que ele morreu cedo. Eu acho que a gente poderia ter aproveitado mais dele. Ele era um certo alívio dentro da trama, porque às vezes estava tudo muito pesado e aí ele vinha bang, 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 e aí ficava tudo mais divertido. Eu gosto do companheiro dele, eu acho o companheiro dele bem maluco, que eu acho que é o 124, né? Ele é bem maluco e eu acho que se a trama quiser aproveitar bem da maluquice dele, pode ser interessante acompanhar esse personagem. Aí nós temos também a Xamã, que é uma personagem pra mim esquisita, né? Ela tá ali, tipo, tem hora que ela parece super poderosa e segura e sabe das coisas, e tem hora que ela só parece uma grande charlatã. Eu acho que ela é uma charlatã, mas ao mesmo tempo ela tem um olhar intrigante ali que às vezes eu fico me perguntando, será que eu devo acreditar que, pelo menos em alguns momentos, ela de fato tem algum poder? Ela realmente é uma xamã? E por fim nós temos mãe e filho, né? Aquela senhorinha, eu acho ela maravilhosa. O fato dela já ter lutado na guerra e tal, transforma ela numa mulher mais poderosa e não só uma senhorinha frágil. Então eu acho que ela é uma personagem que ela pode surpreender. E eu acho que se eu fosse ter que, tipo, eu tenho que matar um desses dois personagens, a mãe ou o filho, eu acho que eu mataria o filho. Mas eu acho que o drama, ele pode cair ali na coisa mais dramática, que é a mãe morrendo pra proteger o filho, né? Mas eu acho que eu faria diferente. Eu acho que eu deixaria ela sobrevivendo, o que seria incrível se isso acontecesse, inclusive, porque ele foi uma das pessoas que em algum momento da trama pediu pro jogo continuar, mesmo tendo a mãezinha dele ali no jogo. O que eu achei, tipo, the fuck, sabe assim? Como que você pede pro jogo continuar sabendo que você tem uma mãe mais velha, uma mãe já idosa, junto com você aqui dentro? Tipo, você não pensou nisso? E se o próximo jogo a sua mãe morresse? Tipo, bem arriscado. Então, eu acho que eu iria por aí. Mas enfim, eu achei essa temporada bem legal, tirando o fato de que eu fiquei o tempo todo falando, tu é burro, pro protagonista e pro policial. Eu falava, não é possível, porque pra mim é meio surreal, assim, a gente tem um personagem como o policial, por exemplo, cara, ele é um personagem que ele é um policial, sabe? Ele tem acesso a coisas, ele tem acesso a pessoas.
Depois ele conhece ainda o Ki-hwan, que tem dinheiro e mais acesso ainda, e como que nada disso é utilizado nem para investigar o jogo por fora, sabe? Quando ele capturou o vendedor ali, que ele fez a roleta russa, cara, ele tinha um dos caras nas mãos. Será que a gente não podia realmente aproveitar desse cara para tentar descobrir um pouco mais do jogo do lado de fora? E será que eu realmente precisava entrar no jogo para poder entender e tentar desmantelar o jogo por dentro? Eu sei que não foi uma ida intencional, eu entendi por que ele voltou pro jogo, eu não tô dizendo que não. Mas eu sinto que há uma fragilidade nesse roteiro que dá muita força pro vilão. E aí fica difícil você acreditar que, eu quero torcer pro protagonista. Você se irrita com o protagonista e aí você fala, deixa o vilão tomar conta. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu me irrito com o protagonista, eu falo que o vilão seja muito bom pra gente poder, pelo menos, ter um pouco de entretenimento vindo de algum lugar aqui dentro dessa trama. Mas essa é só a minha opinião com relação ao Round 6. Eu tô curiosa pra ver a próxima temporada e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha.